Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus, para você que decidiu despertar. Os problemas da vida, os desafios que surgem, têm a capacidade de mexer com as nossas emoções e nos fazem, muitas vezes, ter as reações erradas. E a vida não é somente sobre as nossas ações, mas as nossas reações. E nós precisamos entender que o Reino de Deus funciona de um jeito diferente do sistema terreno. Eu quero falar com você hoje sobre postura correta em meio às provações. Qual é a postura que nós devemos ter em meio aos desafios, aos problemas, às provações? Chame como você quiser. Lemos em Tiago capítulo 1, verso 2 e 4. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações, então considerem isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: persevere até o fim. Veja que a Bíblia nos orienta a olharmos para as dificuldades e as provações como uma oportunidade de crescimento. É uma provação da nossa fé, uma oportunidade para a nossa perseverança crescer. E nós temos que entender que a perseverança, ela precisa crescer. Ela tem lugar para crescer em nosso coração. A perspectiva do reino de Deus é totalmente contrária à perspectiva terrena. Enquanto olhamos para os problemas e os enxergamos como obstáculos, barreiras, impedimentos, Deus os vê como uma oportunidade para nos fazer crescer. É estranho pensar que a direção bíblica para os tempos difíceis é para estarmos alegres. Olha, está muito difícil, se alegre muito, mas é o correto a se fazer. Como sempre digo, não é fácil, mas é o correto. Nós não estamos aqui para fazer o que é fácil, mas para fazer o que é correto. O que a palavra quer nos dizer é que as dificuldades são os processos pelos quais nós crescemos, amadurecemos, e como costumo dizer, a maturidade não vem com os anos, mas com os danos que a vida nos traz. São em meio aos problemas que temos o nosso caráter forjado, a nossa fé fortalecida e a nossa esperança provada. São em meio aos problemas que temos a oportunidade de mostrar para Deus de que lado estamos. Veja, a Bíblia diz: quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. Então, se você quer estar apto para qualquer coisa, se você quer que não lhe falte nada, então permita ser moldado pelo processo e ser de fato uma pessoa perseverante. Você precisa acreditar que esse problema não é o fim, é o processo, faz parte. Não há outra forma. Assim como tantas outras vezes você já superou, tantas outras vezes Deus já fez, Ele vai fazer de novo. E você vai vencer de novo. Continua acreditando. Tomás de Aquino disse: a virtude se aperfeiçoa na dificuldade. A virtude se aperfeiçoa na dificuldade. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: seja constante. Seja constante. Não precisa acelerar, não precisa andar tão devagar, mas seja constante. No verso 5 da mesma carta de Tiago, capítulo 1, nós lemos: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Vale lembrar que não podemos chamar de provação aquilo que é colheita. Muitas pessoas vivem uma vida de falsidade, principalmente religiosa, têm uma vida de aparência, não seguem princípios e vivem dissimuladamente. Com o tempo a colheita vem e a pessoa começa a dizer: eu estou passando por uma provação. Não, é engano, você está colhendo. E nós precisamos de sabedoria para discernir isso. Para isso não acontecer, nós precisamos buscar sabedoria em Deus.
Sabedoria para olhar para dentro de nós, para discernir o tempo e as nossas próprias atitudes. Sabedoria para ter a atitude correta enquanto se passa pelas dificuldades. E a direção aqui é clara. Peça sabedoria e seja constante na caminhada. A sabedoria nos faz aplicar melhor o que aprendemos. Mas veja, não há como termos sabedoria sem ter fé. Peça, porém, com fé e não duvidando. E não há como ter fé duvidando. Duvidar, do latim dubius, tem o sentido de hesitar entre duas ou mais possibilidades. E se reunirmos todos esses conceitos, então teremos a seguinte direção: para alcançarmos sabedoria, para termos as melhores atitudes e colheitas, nós precisamos permanecer constantes no caminho que nos propomos andar, com fé. E para isso, não podemos hesitar entre duas ou mais ou infinitas possibilidades. Nós precisamos continuar crendo que Deus está nos guiando. Nós precisamos permanecer nos princípios dele. Então não hesite em acreditar que Deus está com você. Não hesite em acreditar que Ele está te dando direção. Não hesite em acreditar que Ele é seu Pai e que Ele cuida de você. Não hesite entre várias possibilidades. Talvez você escuta muitas coisas, muitas vozes dentro e fora de você, mas decida escutar a voz de Deus e ser uma pessoa constante naquilo que você propôs a fazer, naquilo que Ele disse para você fazer. E se você tiver alguma dúvida, tire um tempo de oração, tire um tempo de busca, porque certamente Ele falará ao seu coração. Dallas Willard disse: a transformação espiritual é a substituição das nossas ideias pelas ideias de Deus. Deixa eu repetir para você. A transformação espiritual é a substituição das nossas ideias pelas ideias de Deus. Decida viver as ideias de Deus. Amém? Terceira e última chave para encerrarmos. Pratique a palavra. Pratique a palavra. Nós estamos aqui frequentemente falando isso. Nós precisamos praticar. Praticar, não só ouvir. Tiago capítulo 1, o mesmo capítulo que estamos lendo, lá no verso 19 diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar, tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então não importa o quanto você se irar, não irá atrair a justiça de Deus com a sua indignação. Veja, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. São muitas chaves, são muitos conselhos, são muitas direções em apenas 3, 4 versículos. Mas nós precisamos viver isso aqui. Nós precisamos nos lembrar que no tempo que isso foi escrito, esse que está escrito no final aqui, principalmente o espelho, sabe? Aquele que ouve e não pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Nós precisamos nos lembrar que no tempo que isso foi escrito, o espelho não era da forma como nós conhecemos hoje. O reflexo não era tão nítido. A imagem refletida não era fidedigna, sabe? Era diferente, era outro material. O sentido dessa passagem está da seguinte maneira: olha, se você ouvir e não praticar, você está distorcendo a essência da palavra. Porque a palavra não foi feita para ser lida, mas para ser vivida. Deixa eu repetir para você. Há uma chave poderosa aqui e nós não podemos deixar isso passar. Se você ouvir e não praticar, você está distorcendo a essência da palavra. Porque a palavra não foi feita para ser lida, mas para ser vivida. Então pratique a palavra. A palavra está sendo implantada em você dia após dia, versículo após versículo. Então acolha ela e traga isso para o campo prático da sua vida. E nesse sentido, essa passagem tem alguns conselhos práticos e simples. Veja, escute mais, seja tardio, né? Aqui fala, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Escute mais. Você aprende mais quando escuta do que quando fala. Segundo conselho, exerça o domínio próprio. Respire, acalme o seu coração, domine as suas emoções e não seja dominado por elas. Acalme, respire. A sua ira não vai atrair a justiça de Deus. Terceiro conselho, tenha uma vida coerente com aquilo que você acredita. Se livre das impurezas da vida. Fuja da hipocrisia. Fuja de rodas de conversas fúteis e difamatórias.
Talvez ninguém te disse isso até hoje, mas fuja de rodas de conversas fúteis e difamatórias. O Espírito Santo não habita em certas rodas de conversas. Se você mora numa cidade pequena, você sabe muito bem o que isso significa. Porque as pessoas parecem que têm prazer em falar, em denegrir as pessoas, mas o Espírito Santo não tem prazer nisso. Quarto conselho: abrace a palavra, acolha a palavra implantada em você, leia a Bíblia, escute a palavra todos os dias. Não tenha preguiça de fazer isso, só a palavra de Deus é poderosa para te salvar. E quinto conselho, que é a chave que nós estamos lendo: pratique a palavra. Só assim você fugirá do engano espiritual. Oswald Chambers disse: o maior engano espiritual é pensar que ouvir é o mesmo que obedecer. O maior engano espiritual é pensar que ouvir é o mesmo que obedecer. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa pessoa que me escuta. Obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse movimento que o Senhor nos levantou, chamado Despertos. Nós queremos viver sóbrios e vigilantes, papai. Nos desperta todos os dias para viver as tuas promessas, viver a tua palavra, viver os teus princípios, em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que me escuta com graça, com força e com sabedoria, que ela tenha discernimento e que ela tenha a atitude correta, hoje, amanhã e sempre, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa. E se você lembrou de alguém, se você sente que esse chamado é seu também, convide alguém para esse movimento chamado Despertos. Nós estamos despertando várias pessoas ao redor do mundo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então envie essa mensagem e deixe que Deus faça o que precisa ser feito. Amém? Seja um canal de bênção na vida das pessoas. E se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, se inscreva no canal. Receba a mensagem do Reino de Deus de segunda a sexta, todas as manhãs, em nome de Jesus. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.